Lucas 9, capítulo 9, verso 23 até o verso 27. É o que nós cantamos hoje à noite aqui. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Voltando para o verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e toma a sua cruz e siga-me. Pai, nós abrimos a Tua palavra, queremos meditar sobre este desafio tão singular para as multidões e para os Teus discípulos. Negar-se a si mesmo. Tomar cada um de nós a sua cruz e seguir-te com todo afinco, com todo espírito de aliança, vínculo de aliança e com determinação do nosso coração. E como nós cantamos hoje à noite, ainda que as trevas nos cerquem, ainda que os montes desabem sobre nós, ainda que os homens se levantem contra nós, os nossos lábios jamais deixarão de te louvar. Nós te louvaremos sempre, por causa de tão grande sacrifício, e te seguiremos, queremos te seguir com a tua graça, nos ajudando todos os dias a morrermos para nós mesmos e a tomarmos a nossa cruz. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. O tema da nossa mensagem de hoje é o preço para ser um seguidor de Jesus. E é muito importante porque em seu ministério, Jesus está ministrando aqui às multidões. Se você voltar para o capítulo 9, verso 11, ele tinha as multidões que estavam junto a ele. No verso 10, ele tem os apóstolos. E no verso do mesmo capítulo, no verso de número 18, achavam-se presentes os discípulos. Essa palavra não é apenas para os discípulos. Essa palavra é para as multidões que estão lá fora. As multidões que também lotam as igrejas aos domingos. No meio de tantas multidões, só Deus sabe discernir quem verdadeiramente são seus discípulos. Deus não mandou fazer membros de igreja. A membresia é importante na parte administrativa da igreja, para que tenhamos vínculos, para que saibamos quem são os nossos irmãos que congregam, que decidiram de forma de aliança congregarem conosco. É muito bom ser membro, fazer parte da membresia da igreja. Mas em Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 18, Jesus disse: ide e fazei não membros, discípulos. Discípulos de Cristo é o que Deus espera da igreja, sermos discípulos, seguidores. E diante de um auditório tão mosaico, em forma de mosaico, ou seja, dividido, repartido, esse auditório, ora era as multidões, ora eram os apóstolos, ora eram os discípulos. As multidões, os apóstolos e os discípulos. E até hoje, nós temos 4 tipos de ouvintes na igreja. Pela parábola do semeador, pela parábola das bodas, onde tudo já estava pronto, nós vamos perceber 4 tipos de ouvintes do Evangelho. Os endurecidos,
os superficiais, os ocupados e os receptivos. Há pessoas que se endurecem. Um jovem rico, quando Jesus o abordou e ele mesmo perguntou: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu tenho guardado todos os mandamentos. Faltava um. Jesus disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Esse foi o texto que São Francisco de Assis, no século XII, na Europa, na Itália, leu e se converteu. Ele era rico, de família muito rica, e ele se apropriou dessa passagem e abriu mão das suas riquezas e decidiu seguir a Cristo. Mas o jovem rico que essa passagem se refere, não foi capaz de deixar. E para ele, Jesus foi incisivo: vende tudo o que tens. De fato, Jesus não disse isso para todos os ricos, mas para aquele jovem rico, ele disse: venda tudo e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e seja meu discípulo. Nós temos os endurecidos, os superficiais que ficam ao longo de muitos anos, até mesmo na igreja, como ouvintes, mas não conseguem mergulhar nas profundezas, das profundidades profundas de um relacionamento intrínseco com Cristo. Há muitos que têm anos, 40, 50, 70, 60 anos de igreja, mas não têm de aliança, não têm de renúncia. Até mesmo no casamento nós podemos ter muitos anos de casados e não conhecermos intimamente o nosso cônjuge. Podemos ter 50 anos de bodas de ouro e de prata e não sermos capazes, na aliança de uma vida a dois, de renunciar, de abrir mão. Também é assim na vida com Cristo. Deus não falou a Abraão para que ele de imediato deixasse tudo. De vez, possivelmente quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sim, ele deixou. Mas haveria outras coisas também para ele deixar. Deus prepara o nosso coração. Deus não vai pedir a Olga, a Maria Olímpia, não vai pedir ao Felipe para deixarem algo, enquanto esse coração deste homem, desta mulher, não estiver tão vinculado em aliança. Quando Deus vai pedir a Abraão o Isaque, estamos já no capítulo 22. Mas desde o capítulo 12, Deus está caminhando com Abraão e Abraão está caminhando com Deus. Até o ponto que um dia Deus pede a ele: dá-me o teu filho, o teu único filho. E Abraão, o texto sagrado diz, prontamente decidiu ir ao Monte Moriá. E subiu. E de fato Deus não queria Isaque sacrificado. Era um teste. Era um teste de aliança para saber se Abraão estaria disposto mesmo a deixar tudo, a negar-se a si mesmo, negar a si mesmo, ao ponto que Deus depois, ao receber Isaque no altar, amarrado, pronto para ser sacrificado, Deus disse a Abraão: não faças isto. E diz a frase mais célebre que eu gosto: porque agora eu sei que tu temes a mim. Na atitude, e não apenas no discurso verbal, na atitude, Abraão demonstrou que Deus era mais importante que seu filho, que sua casa, que seus bens. E cada um tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Os superficiais podem ter anos, mas eles não aprofundam-se nas águas profundas de uma aliança intrínseca com Deus.
Além disso, nós temos os ocupados. Na velha parábola, onde muitos vão dizer, não, eu não posso ir para as bodas, desculpe, eu comprei um terreno, eu ainda vou vê-lo. Como comprou um terreno? Já comprou, está no pretérito perfeito. Se já comprou, significa que você já pagou. E você comprou e ainda verá o terreno que você já comprou. São desculpas que não se justificam. Desculpas que não convencem. E até hoje muitos apresentam desculpas e postergam para a sua velhice andar com Deus. Já ouviu pessoas que dizem assim, não, quando eu estiver mais velho, eu vou aceitar o Evangelho. Parece que Deus só vai usar os velhos. Parece que Deus só quer os velhos a priori. Não, Ele quer os jovens. Por isso que João disse, jovens, vós sois fortes e já tendes vencido o maligno. Vós sois fortes. Entregue os seus melhores anos para Cristo. Entregue os seus melhores anos para o Evangelho. Para que você, ao chegar aos 90, aos 80, não venha dizer quanto tempo perdido. E ainda os que têm chegado aos 80 e aos 90, 70 e agora abraçar o Evangelho. Muitos desses têm buscado forças onde não tem para dar agora, num ritmo mais acelerado, aquilo que eles não deram quando eram jovens e adultos. Muitos querem o glamour, mas não querem a cruz. Muitos querem os milagres, mas não querem a renúncia. Muitos querem prosperidade, mas não arrependimento. Muitos querem o paraíso na terra, mas não querem as bem-aventuranças do céu. Portanto, nós vamos falar sobre alguns pontos e eu gostaria que você anotasse algumas marcas de um discípulo, do preço que ele vai pagar para seguir a Jesus. E a primeira é que o discípulo conhece o preço do discipulado. O discípulo conhece o preço do discipulado. É necessário renunciar. Versículo 23, ele traz até a conjunção, a preposição, perdoe-me, condicional, se. Eu lembro de uma música do Padre Zezinho, na década de 70, quando eu cantei essa música, todos os anos e até hoje eu sei a letra. São muitos os convidados e quase ninguém tem tempo. E o refrão da música é, a decisão é sua, a decisão é sua. É assim que diz a música, a decisão é sua. E é por isso que no discipulado, o preço que se vai pagar para renunciar, a decisão é sua. Por isso que ele diz no verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que o pastor Odair vai negar, não é o que a Olga precisa renunciar. O que a Carmen vai abrir mão, não é o que a Maria Olímpia vai abdicar. O que eu vou deixar para trás não é o que o pastor Nairo vai sacrificar no altar. Cada um tem uma cruz. Cuidado para não afirmar que a cruz é o marido. A cruz é o filho. A cruz é a nora, é a sogra. A cruz é o seu eu, é o nosso eu. A cruz é o velho homem. A cruz é a velha natureza adâmica que quer prevalecer, como dizem os piracicabanos, é a carne. É a carne que quer prevalecer. A cruz não é o outro. A cruz não é a minha esposa, a minha filha, o meu marido. A cruz sou eu mesmo. São os tentáculos do velho Adão que ainda insistem em prevalecer. E é nessa hora que eu tenho que lembrar do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus
em Cristo. Todos os dias, a morte, o velho Adão, quer ressuscitar na nossa vida. E a palavra de Deus é muito incisiva. O discípulo conhece o preço do discipulado. É por isso que hoje nós temos muitos admiradores do Evangelho. Gostam da música gospel, gostam daquele ambiente com luzes, lâmpadas, agora está uma moda de até púlpitos e o altar serem pintados de preto, assim, black, daqui a pouco vai ser black pulpit, né? Vai ser um cenário assim, black, mas black é trevas, meu irmão, black é escuridão. Púlpitos mais refinados, pastores que vêm pregar com uma linguagem bem jovial, está na moda. É uma forma de atrair. Nós não podemos julgar os ministérios. Existem ministérios fantásticos que têm sido levantados por Deus para alcançar jovens nesta geração numa linguagem. Mas os princípios do Evangelho não mudam. Nas igrejas voltadas para jovens, com linguagem para jovem, nessas igrejas, nas históricas, nas pentecostais, nas neopentecostais, nas tradicionais, nas conservadoras, para todas elas, a espada do Evangelho é a mesma. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós temos muitos admiradores nas igrejas, mas está faltando discípulos. A seara está grande, meus irmãos. A seara é grande, há muitas casas, há muitos lares onde você e eu poderíamos fazer a obra, ganhar almas, discipular estas vidas. Não é o pastor que vai fazer a obra, é a igreja que fará a obra. Mas quem fará a obra? Não os admiradores, os discípulos. Os seguidores de Cristo, que aprenderão a cada dia morrer para si. Nós não queremos fazer morrer o nosso eu. Nós queremos prevalecer até mesmo dentro da nossa casa, com os nossos entes, a nossa vontade. Nas empresas, nas novelas, nos filmes, ninguém quer abrir mão, ninguém quer renunciar, ninguém quer mais dar o outro lado da face para ser espancado. Numa metáfora que Jesus usa, ele está mostrando que o mundo vive para a egolatria. Um dos grandes ídolos do mundo contemporâneo é o nosso ego. E é esse ego que nós não queremos fazer matar, morrer. Nós queremos buscar as pessoas para discutir com elas, para que a nossa opinião prevaleça. E Jesus está dizendo que um discípulo dele sabe o preço do discipulado para renunciar. Você e eu não vamos ganhar as pessoas da nossa família com os nossos argumentos. Nós não vamos ganhar essas pessoas na nossa força, no nosso discurso. Elas precisarão enxergar em nós o quanto estamos dispostos para morrermos e renunciarmos os ditames do nosso eu, do nosso ego. Segunda característica é que o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Veja no verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É radical, corta raízes. João Batista disse que quando ele viesse, ele teria um machado na mão para cortar pela raiz toda árvore que não dá bom fruto. Não se assuste quando você avistar alguém na igreja que teve uma transformação de vida radical. Não se assuste quando alguém se converter na sua família e na sua casa e fizer rupturas radicais que do ponto de vista humano parece fanatismo. Quando algumas dessas pessoas fizerem isto, com certeza elas precisam de um discipulado para buscar a maturidade, mas às vezes a ruptura radical
no início da caminhada, é necessária. Porque, como dizia John Stott, quando nós nos convertemos, nós trazemos uma cultura do mundo aí fora. E o Evangelho propõe uma nova cultura. O Evangelho propõe uma nova cultura e John Stott chama isso de contracultura. Por isso que Jesus disse, você se converteu? Ah, é? Então ele diz assim, pensais vós que eu vim trazer paz? Interessante. Parece que Jesus é bipolar. Não. Ele é o príncipe da paz. Mas ele disse, pensais vós que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer divisões. Porque a partir de hoje, por causa do corte radical, o pai será contra o filho. A mãe contra a filha. Por causa do Evangelho. Luz e trevas. E é preciso estar disposto, sim, a renunciar. É preciso incorporar essa contracultura que luta diariamente, diametralmente oposto à cultura deste mundo. Os ditames deste mundo. E ainda o discipulado é um convite diário para morrer. No capítulo 9, ainda, verso 23, diz, tome a sua cruz e siga-me. É um convite diário. Se você for comigo agora para a carta aos Hebreus, você vai ver quais são as expressões que Jesus foi referendado pelo autor de Hebreus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6. Algumas expressões até pesadas, duras, que Jesus teve que enfrentar, que se submeter, situações que ele enfrenta, expressões que ele vai ouvir de seus inimigos, de seus adversários. E em Hebreus capítulo 6, verso 6, mostra o nosso modelo, o nosso mestre, também tomando a sua cruz e seguindo a vontade de Deus. Em Hebreus 6, 6, o autor diz assim, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo esses que brincaram com a graça, esses que desprezaram a graça, estariam crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo o Filho de Deus à ignomínia, à vergonha. Quando você decide não abrir mão do velho Adão, quando você decide continuar na mesmice do velho Adão e da velha vida, você está expondo o Filho de Deus à vergonha. Porque Cristo já morreu por você e por mim lá na cruz. E quando o velho homem, você decide retomar esse velho marido, o Filho de Deus, segundo Hebreus, vai ser exposto ao vitupério, ao espetáculo, à vergonha. Mas um discípulo de Cristo tem uma decisão radical. O pecado não vai dominar a minha vida. O que mentia, disse Paulo, não mente mais. O que tinha prostituição não se prostitui mais. O que bebia e praticava orgias não pratica mais. Os amigos da cultura antiga estranharão, mas você passou por um corte radical. Negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Tome a sua cruz. A cruz é o morrer diário. A cruz é você tomar as fraquezas do velho Adão, que vem cada dia ressuscitar, e essas fraquezas, debilidades que te seduzem, que me seduzem, para nos levar ao velho Adão. Guarde essa palavra, é preciso que você faça morrer, como diz Paulo, as paixões e as inclinações da vossa carne.
Por isso que Paulo diz, ainda em Gálatas 5:24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. É preciso crucificar. Nós não vamos matar a nossa carne na nossa força. Até porque em Gálatas 5, verso 14, diz que é o Espírito Santo que mortifica as obras da carne quando eu ando no Espírito. Nós temos que entender que a linha é muito tênue entre estar em Cristo e frequentar certos lugares, ambientes, quando esses lugares e ambientes são, na verdade, convites de uma festa de casamento, de uma celebração que nós vamos contemplar da sociedade civil. Isso pode ser algo sazonal, mas quando é algo constante, direto e todos os dias e meses, o pecado pode ser um fetiche para nos seduzir. Não tem lógica você se converter hoje e dizer, não, eu posso ir a qualquer lugar. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, sim, Ele é onipresente. Mas Ele tem uma aliança com aqueles que são de Cristo. Você não pode estar em todos os lugares que essa cultura mundana, secularizada, pagã, entende a velha frase, não há nada demais. É assim que nessa hora, dependendo dos lugares, dependendo dos convites, das propostas, até mesmo de coisas que nos são lícitas. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E até mesmo aquilo que pode ser lícito para o Valdir, que convém do ponto de vista comum da sociedade, pode ser prejudicial para a sua caminhada com Cristo. Porque um abismo chama outro abismo. Uma porta pode abrir um grande portão. E um portão pode abrir uma chancela muito maior, a fim de que sejamos tragados pela paixão e concupiscência da nossa carne, que foram despertadas pela sedução do pecado na nossa vida. Esse negar é pessoal. Esse negar é subjetivo, esse negar é diário, esse negar é constante. Além disso, em Hebreus capítulo 11, acompanhe, verso 26, o autor de Hebreus vai falar de opróbrio, de vergonha. Versículo 26, o autor diz, porquanto Jesus considerou o opróbrio, não somente ele, mas os seus discípulos, e aqui ele está falando dos heróis da fé de Moisés. Que Moisés, veja o verso 25, nós estivemos agora no Egito com a nossa caravana e ficamos estupefatos das maravilhas do Egito antigo, das riquezas faraônicas, do império. Ficamos até impressionados no Museu de Cairo de ver bolsas que hoje custam milhões e milhares de reais lá na França, que as egípcias já tinham aquelas bolsas de couro, bem adornadas, lindas. Até o guia nos falou, veja a preciosidade dessa bolsa da esposa de Tutancâmon, o faraó. Bolsas belíssimas de qualidade que os homens, os escravos de Faraó, faziam. E aí a Bíblia diz que Moisés, que cresceu naquele ambiente, num ambiente de luxo, num ambiente de ostentação, num ambiente de gozo, de festas, de palácios, ele preferiu ser maltratado. E abdicou daquela posição, verso de número 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Agora leiam, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O prazer do pecado, meu irmão, não será permanente. Ele dá aquele gosto de fantástico.
O prazer do pecado, de uma orgia, de uma bebedice, de uma badalação, terá um preço muito caro. Não no fim da vida, mas no passar para a eternidade. E até mesmo na vida terrena, as consequências vêm. E Moisés preferiu deixar o palácio, as riquezas, o luxo, a ostentação, abdicou de tudo isso e deixou os prazeres transitórios do pecado. E diz o texto no verso 26, leiam: porquanto ele considerou, o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo. Então o discipulado vai nos ensinar, aos mais novos na fé principalmente, que você não vai ser aplaudido na família, que você não vai ser benquisto na empresa agora, por causa do evangelho, que muitas vezes vai gerar um apartheid entre você e os seus, entre você e os colegas de trabalho. Alguns até têm a capacidade de perguntar: mas agora você é evangélico, né? E dá vontade de dizer: e por que sou evangélico? Eu não vivo? Eu sou uma múmia? Eu sou um tolo? Porque eles acham que nós não temos prazer, que nós não temos alegria. E o que eles não dimensionam é que o que eles chamam de alegria, o autor de Hebreus diz que é apenas um prazer transitório. Mas em Cristo nós temos alegria perene, contínua, constante, porque a alegria do Senhor não está em coisas, em objetos e em circunstâncias. A alegria é Ele em nós, a nossa força. Seja na fartura, seja na privação, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, seja na saúde. Eu estou bem com Cristo, como diz o velho hino, e com Cristo no barco, tudo me vai bem. Aleluia! Por isso, o autor de Hebreus diz que ele considerou o opróbrio do que maiores riquezas, do que os tesouros do Egito. E sabe por quê? Porque ele contemplava o galardão. Veja os verbos que estão conjugados aí. Tem que ler Bíblia com gramática. Leia a Bíblia olhando as ações dos tempos verbais. Volta agora para o versículo 25. Ele preferiu ser maltratado. Verso 24. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 26. Ele considerou o opróbrio, a vergonha do que as riquezas. E ainda o verso de número 27. Ele abandonou o Egito. Isso mostra que foi uma decisão pessoal. Isso mostra que às vezes aquele cargo na empresa que você tanto almeja, se talvez Deus não lhe deu, é porque Ele sabe que aquele cargo vai tirar você do seu caminho. Às vezes as pessoas insistem na igreja, nós queremos aquela bênção, nós queremos, aqui nós estamos vendo que Moisés abandonou o país mais rico do planeta naquela época. E ele foi para 40 anos no anonimato. Imagine vocês, trabalhar com um sogro. Cuidar de ovelhas que não eram dele, eram do seu sogro. E o salário, não é ele quem acertou com o RH, é o sogro que vai decidir quanto vai pagar. E tudo isso foi uma decisão. Uma decisão muitas vezes vergonhosa, humilhante para um homem, mas ao mesmo tempo Deus estava trabalhando com Moisés para que ele fosse um servo. A partir dessas ações verbais que acabamos de ler, ele renunciou, ele preferiu ser maltratado, ele abandonou o Egito, considerando o opróbrio de Cristo, a vergonha, a humilhação. E às vezes é isso que nós sentimos como discípulos, que quando nós chegamos em certos lugares e ambientes, quando olhamos para a mídia, quando olhamos para a TV, que usa a palavra evangélico, é com aquele tom depreciativo, é com aquele tom de sarcasmo,
é com aquele tom de crítica. Por isso, hoje à noite, Deus está dizendo: tome o opróbrio, negue-se e siga-me, diz o Senhor. Esteja disposto a enfrentar o opróbrio, a vergonha, o constrangimento, por causa de Cristo. E ainda no autor de Hebreus, vamos para o capítulo 12, verso 22, falando agora desses heróis da fé da nova aliança. O autor de Hebreus diz: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis e hostes de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ainda no verso 13, capítulo 13 agora, verso 13, vamos ver, ele diz: saiamos, pois, a ele, a Jesus, vamos, fora do arraial, levando, 13, levando o seu vitupério. Sabe o que é isso? Saiamos, vamos para fora. Nós estamos aqui no culto, mas quando nós saímos, eu mesmo como pastor, sinto isso na minha pele, quando alguém me encontra numa padaria: oi pastor, todo mundo faz assim. E eu vejo os olhares de alguns assim para o pastor. Ou se alguém encontrar você e dizer: a paz do Senhor, irmão, domingo à noite, numa padaria, de terno, com a Bíblia, são crentes. E o autor de Hebreus diz: vamos para fora e saiamos levando o vitupério, a vergonha, o espetáculo, o sensacionalismo de sermos vistos e catalogados como pessoas ridículas, ignorantes, um bando de abestalhados, na linguagem nordestina. São pessoas que não têm uma massa cinzenta que funciona, essa massa. É assim que esse mundo nos olha. E quando nós decidimos enfrentar esse caminhar, estamos de fato como discípulos, negando a nós mesmos e seguindo a Cristo. É triste sentirmos isso na nossa carne, a indiferença, o desprezo. Mas o autor de Hebreus diz que ele, o nosso Senhor, enfrentou o vitupério, enfrentou o opróbrio, enfrentou a vergonha. E talvez, meus queridos, com tantas igrejas espalhadas nesta nação, e graças a Deus por elas, em tantas multidões, quais são os discípulos dispostos a, durante o seu dia a dia da semana, irem para fora e trazerem sobre si o vitupério? Os discípulos verdadeiramente aceitarão, os admiradores não quererão. Por isso, vamos buscar essa renúncia diária. Inclusive no capítulo 13, verso 12, diz que Jesus sofreu fora da porta. Porque ele morreu fora da cidade de Jerusalém. Nós estivemos no Monte Gólgota, no Monte Calvário, que naquela época dos dias de Cristo era fora dos muros da cidade. E nós tiramos a foto ali na caveira, celebramos um culto ali próximo àquele monte, onde é o jardim do túmulo. Na tradição dos últimos 150 anos, um grupo de arqueólogos ingleses descobriu aquele lugar em Jerusalém. E dali muitos cristãos, principalmente os de linha protestante e reformada, têm aceito aquele lugar como lugar em que Cristo foi crucificado, porque Lucas diz que aquele lugar tinha uma aparência do monte de caveira. E você vê a caveira. E você vê os muros de uma foto antiga da época em que os britânicos que chegaram na Terra Santa, e esse grupo de arqueólogos que pesquisou, ao chegar ali, identificou pela narrativa dos evangelhos
que diz que ele morreu fora da cidade e não dentro, até porque judeus não sepultam seus mortos dentro, mas fora da cidade. E diz o texto que ele saiu e veio para fora, verso de número 12, e ele sofreu fora da porta. Quando nós saímos desta porta da igreja, do culto, lembre-se, nós somos igreja. E fora da porta, nós vamos sofrer. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados, nós vamos ser questionados, nós vamos ser arguidos por tantos que questionam, até mesmo nos nossos trajes, nas nossas escolhas de dizer, nós não vamos a esse show, nós não vamos a esse espetáculo. Por que você não vai? Porque você é crente? Às vezes não precisamos nem dar resposta. A resposta melhor é o silêncio e talvez lembrar-se, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria não está em lugares. A alegria e a felicidade não está em eventos, em badalações, em comer em certos restaurantes. Inclusive, as redes sociais, alguns estão até deixando uma regrinha, não sei se é manipulação política, manipulação ideológica de algumas redes contra alguns governos, mas eles estão tirando as curtidas, os likes, porque eles entendem, à luz de alguns psicólogos, que algumas pessoas ficam deprimidas porque não foram curtidas ou não receberam likes no Facebook, no Instagram e nas redes sociais. Há pessoas que postam os lugares onde elas estão, comendo, viajando, e se aquelas pessoas não curtirem, elas vão entrar em deprê. Mas o Evangelho nos convida, negue-se a si mesmo. Você não precisa das curtidas dessas pessoas, você precisa da curtida do alto, da curtida do Altíssimo, da aprovação do Deus Todo-Poderoso que diz para você, não temas, eu estou contigo. E lembre-se que diante até de muitas pessoas, até do mundo gospel, que são curtidas, que têm milhares e milhões de seguidores e curtidores, pode ser que muitas delas, como diz Max Lucado, elas não terão o aplauso do céu. Esse é um dos livros do Max Lucado, que foi um grande missionário aqui na região de Campinas, na década de 80. E ele escreveu um livro, O Aplauso do Céu. E há muitos que são aplaudidos pelos homens, que têm as curtidas e os likes das redes sociais, que entram até em crise porque não receberam os likes, são dislikes. E tem aqueles que recebem os dislikes e vão ter que tomar Rivotril, porque estão surtadas, porque eu esperava like e veio dislike. Eu esperava it's good e veio bad. Por que eu estou... E elas começam a mergulhar no vazio. E eu quero dizer que se esse é o seu diagnóstico, e você está me ouvindo agora pelas redes sociais, e você está aqui ouvindo a palavra, se essa é a sua expectativa, Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, para os likes, para as curtidas, e tome a sua cruz e siga-me. Os irmãos dão risada, eu também dou risada, mas é verdade, meus queridos, há muita gente deprimida, porque não foi correspondida nos likes. Foi mais no dislike, e elas estão em depressão, se tratando, e dizem os especialistas que as redes sociais decidiram fazer isto agora, em função disto. Não sei se procede ou se é manipulação ideológica para que alguns partidos não tenham visibilidade de suas curtidas. Mas é o mundo contemporâneo que vivemos. As crises existenciais que o próprio Sartre já previu, já chegou a prever na década de 50 e 70, quando ele esteve no Brasil, o grande filósofo do existencialismo, da crise que o mundo viveria.
E ainda no capítulo 13, 12, ele diz, ele pelo seu próprio sangue, vamos ler? Sofreu aonde? Fora da porta. A cruz se refere à nossa disposição para morrer. Ainda o discipulado, um terceiro ponto, é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Vejam 9:23, vamos voltar para Lucas 9:23. Essa dinâmica é diária, essa dinâmica é uma constante, é preciso ter essa dinâmica todos os dias da nossa vida. No capítulo 9, verso de número 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e agora, dia após dia, são todos os dias. São todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. É necessário uma caminhada dinâmica. Além disso, o discipulado conhece a necessidade da renúncia. Esse é o nosso quinto ponto. O discipulado, o discípulo conhece a necessidade de renúncia. Veja o verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, vamos, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, vamos, esse a salvará. Então, no discipulado de Cristo, pensem comigo, ganhar é perder, e perder é ganhar. O cristão, ele vive na ponta cabeça, como diz John Stott, é uma contracultura. Para ele, ser grande é ser servo de todos. Você quer ser grande? Então sirva. Você quer ser grande na empresa? É o melhor terno, é o melhor carro, é o melhor salário. Eu vou ser servido. Mas você quer ser grande na vida cristã? É ponta cabeça, é ser servo. Você quer ser rico? Para o discipulado de Cristo, ser rico é ter a mão aberta para dar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Porque Satanás vai prometer a você e a mim a glória, mas no fim ele vai nos dar o sofrimento. E Cristo vai oferecer para você e para mim uma cruz, mas no fim uma coroa para a vida eterna. Aleluia, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Satanás oferece muitas coroas nesta terra. Satanás oferece muito glamour. Satanás promete muita glória e alegria. E olhamos hoje a vida de muitas pessoas, o sofrimento amargo que elas enfrentam. Pelas escolhas, pelas decisões que elas tomaram em sua vida. Porque a decisão, como dizia na parábola e na música cristã, a decisão é sua. Mas também um outro aspecto, o discípulo sabe o valor inestimável da vida com Jesus. O discípulo sabe o valor da dracma perdida, da pérola que foi achada no fundo do mar. Foi um preço que foi pago, esse tesouro que nós encontramos, que é o Evangelho. E o cristão maduro, um discípulo, sabe o valor inestimável. Veja o verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Sabe por quê? Porque o discípulo sabe que o dinheiro não pode comprar tudo. Alguém já assistiu a lista do filme A Lista de Schindler, o filme A Lista de Schindler? Como ele chora. E eu pude chorar mais uma vez ali no Museu do Holocausto, que há muitos anos atrás eu havia entrado. E dessa vez, a estrutura que foi colocada, as fotos, os vídeos, as cenas fortes, os dentes que foram arrancados dos judeus sem anestesia. Os brincos que foram arrancados das orelhas para liquefazer em ouro. Os cabelos que foram arrancados das judias para fazerem perucas. As experiências laboratoriais que os nazistas fizeram na medida que nós entrávamos em cada ala do museu. E a guia, que era judia, tão somente falava
olhando para baixo, porque ela se recusava a olhar as cenas, porque as cenas remetiam a ela a lembrança de seus parentes que morreram no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Isso mostra na lista de Schindler, um dos homens e tantos outros que guardaram judeus, que compraram judeus, ele que gastou fortunas com uísque, com carros alemães, com prostituições nas caladas da noite. Ele chora dizendo que ele poderia, com aquele dinheiro, se ele tivesse, comprar mais judeus dos nazistas e aumentar a lista que chegou a 930 judeus. Aproximadamente, ele queria mais e mais e mais judeus, mas ele não tinha mais dinheiro. O dinheiro acabou. E há muitos que não imaginam e dimensionam. Uma das grandes tristezas que eu vejo hoje, tristeza para a família, de ver um dos grandes empresários que saiu na revista Forbes, alguns anos atrás, um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo. Hoje, não somente ele, mas até seu filho, envolvidos em escândalos. E mais uma vez, preso. E recentemente, quando ele saiu e estava na sua primeira prisão, eu pude ver uma Bíblia em suas mãos. E não quero julgá-lo, mas eu prefiro crer que essa Bíblia seja lida, estudada, e venha a ser um instrumento para transformar o coração daquele ex-grande empresário, para que ele tenha uma mudança de vida pelo Evangelho, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz e seguindo a Cristo. O dinheiro não pode comprar. A salvação vale mais do que as riquezas. Veja o versículo de número 25. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. E a perda da alma, meus amados, à luz do verso 25, é uma perda irreparável. Se você ler em casa Lucas 16, a história do rico e do mendigo Lázaro. Não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, é outro Lázaro. O rico está lá no Hades. Olha para Abraão e para o mendigo, que agora não é mais mendigo, do outro lado, no seio de Abraão. E ele pede que pelo menos ele pudesse refrescar a sua mão, a ponta do seu dedo e a sua língua com água. E ele diz: eu estou em lugar de tormentos. E pai Abraão, se puder, mande alguém avisar a minha família na terra. Eu te peço que alguém aqui ressuscite lá na terra e apareça e diga para que os meus não venham para este lugar de tormento. Isso mostra que aquele rico partiu para a eternidade e entendeu que a perda de uma alma é irreparável. Não há como mediar uma alma que já morreu para sair de um lugar para outro, para estar junto a Deus. São as nossas escolhas, são as nossas decisões, e apenas uma decisão que vai nos levar para a eternidade é Cristo. Ele disse: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, João 5:24, mas passou da morte para a vida. Aqui o que nós aprendemos é que o discípulo sabe o valor inestimável da vida com Jesus, e ele sabe que uma alma perdida é uma perda irreparável após a morte. Estou vendo aqui hoje à noite o Dalton, que todos os domingos sempre esteve aqui, Dalton, com a sua mãe, a pastora Luzia. Eu já dei essa palavra para ele. Eu sei que ele está triste, com saudades da sua mãe, mas é bom lembrá-lo mais uma vez que a sua mãe está na eternidade. Com Cristo, ela fez uma decisão. Ela viveu os seus 83, quase 84 anos de vida
nesta terra, mas ela tomou uma decisão de caminhar com o Senhor. E o que ela talvez está pedindo na eternidade a Deus, a Cristo, é que não apenas você, mas todos os seus irmãos, suas filhas, seus netos, seus sobrinhos, todos eles, através da sua vida, e de seus irmãos, e de seu sobrinho que está aqui, o Eduardo, vocês dois juntos, com os outros que conhecem o Evangelho, arrebanhem a sua casa para Cristo. Porque o rico entendeu que ele partiu e queria muito que alguém viesse avisar a sua família. Mas Abraão falou para o rico, lá no Hades, não, lá na terra eles têm Moisés, a Torá, a lei de Moisés e os profetas, os escritos históricos do Velho Testamento, que eles leiam e que eles creiam. Foi isso que Jesus deu de resposta. E a sua mãe completou a boa carreira. Agora o Dalton vai também completar a sua carreira e seguir a Cristo. E que Deus o conforte, que Deus o abrace e o sustente neste dia, viu, Dalton? E Deus o fortaleça. E eu concluo também com o último ponto, 7º. O discípulo é alguém que não se envergonha da sua relação com Jesus. Vamos dizer isso? É alguém que não se envergonha da sua relação com Jesus. 2 Timóteo 3,12 diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, sofrimentos e aflições. Não tenha vergonha de se relacionar com Cristo em função do que os homens observam e dizem a seu e a nosso respeito. Veja o verso 26, ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu lembro dos meus primeiros meses de caminhada, eu ia de ônibus às vezes para alguns eventos evangelísticos e missionários da igreja, embora a igreja era perto da minha casa, eu ia a pé, mas quando tinha eventos, eu ia de ônibus. Às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de ônibus. E eu me lembro uma vez que eu fui de ônibus e uma irmã que estava na igreja, terminou o culto, nós íamos para um evento missionário. E essa irmã colocava a Bíblia numa sacola plástica de mercado. E colocava na mão e alguém perguntou, irmã, não está chovendo, mas por que está com a Bíblia? E um outro que tinha uma boca bem desaforada, ele disse assim, ela tem vergonha, Fernando, de mostrar que é crente. Ela tem vergonha de andar com a Bíblia, da capa preta. Ela tem vergonha. E ela ficou mais envergonhada de saber que o Fernando, tomou ciência dessa atitude dela de cobrir a Bíblia com uma sacola. E esse irmão, para provocar, disse, mas não está chovendo. Por que você está andando com a sacola? E aí eu perguntei, e agora, por quê? Não. E ele disse, não, ela não vai responder, é porque ela tem vergonha de dizer que é crente, de afirmar o seu testemunho em Jesus. E nós entendemos que os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, e vou parafrasear, e padecerão olhares discriminatórios, olhares de críticas, olhares de indiferença, olhares presunçosos e arrogantes, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Esse é o processo de discipulado. Renúncia, renúncia e renúncia. O mundo ensina o contrário. Sou eu e sou eu. Eu tenho feito um estudo de Efésios no Instagram e no YouTube, que alguns de vocês acompanham, e eu convido você a acompanhar, e eu não estou esperando as curtidas e os likes. Eu estou esperando as curtidas de edificação, para que você se alimente, estude a palavra. E eu coloquei lá que dentro dessa perspectiva da unidade do corpo de Cristo, por que muitas vezes não somos unidos? Porque primeiro nós queremos pensar em nós, em segundo lugar,
em nós e em terceiro lugar em nós. Mas o Evangelho nos ensina que primeiro é Cristo, segundo é o outro e terceiro, por fim, sou eu. Não é fácil pregar isso e viver isso. Mas primeiro é Ele, segundo o próximo, terceiro sou eu. O mundo inverte essa ordem, mas é essa a proposta do Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A Andréia já falou bem alto. E tome a sua cruz e siga-me.